Neste momento, você é a única pessoa na conferência.
Agora sim, bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Show de bola. Agora sim, no microfone. Beleza. E aí, como é que vocês estão? Final de semana, como é que foi? Tranquilo, de boas? Cansativo, tenso? Rinite atacada? Caramba. Rapaz, rinite é muito chato. Ela tá sentindo que o recesso tá chegando, Júlio. Por falar nisso, pessoal, hoje é a nossa último conteúdo antes das avaliações e do recesso, né? Então, ó, momento especial aí pra gente comemorar no final. Se eu ficar off, foi um espirro, né? Caramba, tá. Aí, desenvolvendo também habilidades. Né? Tu espirra aí cai a internet. Beleza.
E aí, filmes, séries, alguma recomendação? Eu assisti esse final de semana, não sei se vocês já ouviram falar aquele filme Rogai por Nós. É um filme que tenta ser de terror. Pois é. Assistiu, Cauã? Você gostou? Ah, ainda não assisti, só ouviu falar, né? Ah, entendi. Beleza. Entendi. Eu não vou dar spoiler, não. Assim, né? É assistível, mas ainda bem que eu não fui ver no cinema. Né? Não daria para recuperar o dinheiro do ingresso. Mas beleza. A gente já tem aí 30, por volta de 30 usuários online, pessoal. A gente já vai começar, tá? Então, bora lá. Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Aí, dia 13 de dezembro, mano. Vamos aqui para nossa aulinha de introdução a processos e requisitos de software. Falando hoje sobre técnicas de licitação de requisitos, né? Ficou aí a missão para vocês darem uma lida no conteúdo. E aí, vocês leram? Deram uma olhada nos slides? Identificaram essas técnicas? Ah, eu já fiz isso daqui, trabalhei com isso, professor. Sim? Beleza. Aí, outra pergunta. Vocês, pessoal, vocês já, assim, já têm alguma experiência no desenvolvimento? Já trabalhou na área? Trabalham na área? Estão vendo alguma coisa agora? Sei que tem algumas pessoas que realmente não, mas tem alguma pessoa que já está envolvida? Alguém que já trabalha com isso? Tipo, né, tem que conversar com o cliente para desenvolver sistema. Alguém já? Sim? Você, Francisco Matias? Aham. Mas aí você fica com qual parte? Com desenvolvimento, fica com a parte de análise, fica com tudo. A Lauana também. Parte de design e gerência de projeto. Mas você teve que, por exemplo, teve que conversar com o cliente para saber o que é que ele queria? Essa parte dos requisitos? Ou só chegou para você a informação, ó, o cliente quer assim, assim, tá aqui um documento. E você, Lauana, você já atuou assim juntamente com o cliente para saber as necessidades dele, para identificação de requisitos? Pronto, mas Francisco Matias, esses workshops, eles são realizados com o cliente, diretamente com o cliente, ou vocês já têm os requisitos, aí realizam o workshop para aprofundar? É porque basicamente é disso que a gente vai estar falando hoje, né? De como a gente vai estar, algumas técnicas que a gente pode realizar para a identificação desses requisitos. Chega um pouco fechado pelo modelo de negócio. Operação assistida. Gostei do nome. Está na melhoria do sistema, né? Mas aí, Lauana, vocês já têm os requisitos para melhorar o sistema ou vocês ainda vão ter a informação? Já está tudo detalhado o que vai ser feito de melhoria? Então já tem alguns, podem ir surgindo outros. Show de bola. É isso mesmo, né? Os requisitos no sistema de software, né? Eles meio que são. Os bichinhos são vivos, né? Estão passíveis de mudança. E aí também tem vários fatores que influenciam. Mas bora lá. Direto, né? Principalmente se. Não sei se se é o caso de vocês. Principalmente se vocês têm um cliente que não sabe muito bem o que quer.
Mas, enfim, faz parte. Inclusive, é uma questão bem importante desse momento de requisitos, essa interação humana. Tanto que a gente até chegou a falar sobre imprecisão de requisitos, né? Quando pessoas entendem de forma diferente requisitos. Isso daí tem uma influência muito grande, por quê? Porque são pessoas, né? São seres humanos e pode acontecer o que a gente chama de falha na comunicação. Então, a gente vai perceber, pessoal, vocês vão perceber na real, quando vocês estiverem atuantes, né? E também a gente chega a falar aqui de alguns problemas que podem surgir durante essa fase que a gente se preocupa com os requisitos, durante o processo de engenharia de requisitos, que a maior parte dos problemas, elas são originadas pelo fator humano dentro do processo. Né? São as pessoas que ou não entenderam a informação de forma adequada, não passaram a informação de forma adequada, e aí, basicamente, essa é a maior causa de problemas com requisitos. Até porque não existe uma fórmula, né? As pessoas, querendo ou não, são... Em relação a isso, existe uma questão de imperfeição mesmo. Então, não tem uma fórmula 100%. A gente tenta chegar, com a ajuda do processo de engenharia de requisitos, o entendimento completo de todos os requisitos, de forma que não passe nenhuma falha. Mas, ainda assim, aqui e acolá, acaba acontecendo, e aí tem questão de retrabalho, e esse retrabalho gera novos requisitos e etc. Mas vamos por partes, né? Eu estava só aqui ilustrando o que a gente vai começar a falar a partir de agora. Não hoje. Hoje a gente realmente vai focar nas técnicas de licitação, tá? Que são entrevista, questionário, observação e algumas outras, mas posteriormente, principalmente quando a gente for aprofundar a questão da engenharia de requisitos, aí a gente vai ver quais outras atividades existem, além das técnicas de licitação, né? Além de licitar requisitos, e também alguns possíveis problemas, tá bom? Beleza, mas bora lá. Assunto da aula de hoje, técnicas de licitação de requisitos, só que antes da gente partir especificamente para essas técnicas, né, vocês devem ter lido os slides, a gente vai falar bem rapidinho um pouco sobre o início do processo de engenharia de requisitos, tá bom? Porque é onde a licitação de requisitos ela se encontra, né, dentro do processo de engenharia de requisitos. Mas bora lá. Passa aqui, slide. Colabora. Aí a gente tem a figurinha clássica da engenharia de software. Acredito que todos vocês já viram essa figura em algum momento da vida de vocês. Já viram, pessoal, essa figurinha das árvores? O que é que vocês entendem dessa figurinha? Direto, né? Ah, não, direto era a mudança de requisito. É que eu li agora. Já viram essa figura aí. Eu sei que vocês já viram. Cada um tem seu ponto de vista. Maneira que entende. Exatamente. E aí, se a gente for olhar para a questão dos requisitos, né? Se eles não tiverem detalhados num ponto que permita que todos tenham o mesmo entendimento, basicamente é como se fosse dessa forma que fosse ser entregue o produto. Né? É por isso a importância de se entender bem os requisitos. É por isso que tem essa necessidade tão grande de ter esse processo de engenharia de requisitos, onde você vai se dedicar especificamente a esses requisitos, deixar tudo muito bem detalhado, fazer um documento consistente para que ele possa dar encaminhamento ao processo. E aí, no final das contas, realmente entregar aquilo que o cliente queria. Porque, no final das contas, a gente está tentando resolver o problema do cliente. Então, a gente tem que respeitar as necessidades que vão atender aquele problema oriundo, né, da vida do cliente, tá certo? Então, aqui, pessoal, uma figurinha só para ilustrar mesmo, tá? Ela pode até servir para ilustrar outras situações também, mas aqui ela funciona muito bem para a gente ilustrar essa questão dos requisitos. Né? Então, simplesmente, se a gente for olhar para o último quadro, que era o que realmente o cliente queria, ele estava querendo o quê para resolver o problema dele? Ele queria um balançador. Quem aí já não brincou de balançador, sei lá, amarrou uma corda numa árvore e foi se balançar? Professor, o galho quebrou. Pois é, mas enfim, balança. O cliente queria um balançador, a coisa mais simples possível, e se a gente for ver, teve várias interpretações dessa mesma versão do produto. Né, Como foi que o cliente explicou? Dessa forma. Né? Então, assim, ele queria isso, mas ele, por aquele emaranhado de ideias na cabeça dele, de repente não saber o que o sistema pode fazer,
ele explicou de uma forma que aí deu a entender isso. Aí já começa até aquela questão da ambiguidade, imprecisão de requisitos, né? Como é que o líder de projeto entendeu? Aqui, como é que o analista projetou? E assim você vai tendo as várias interpretações dos mesmos requisitos, né? E se você observar, cada quadro representa a visão de um indivíduo dentro do processo. Ou é o cliente, ou é o líder do projeto, ou é o analista, ou seja, aquelas pessoinhas, né, aqueles seres humanos que estão envolvidos e que por aquele problema de falha na comunicação acabaram projetando o sistema de forma errada, analisando de forma errada e etc. Aqui, ó, nesse quadro aqui, é um dos mais críticos, né? Aqui é como foi projetada a documentação, ou seja, não teve documentação projetada. Quando for dar manutenção no sistema desse, vai ser um caos total, porque vai ser necessário fazer engenharia reversa. Tem que estudar todo o sistema para fazer a documentação a partir dele, quando deveria ser o inverso. No final das contas, o cliente queria algo simples apenas para ele se balançar. Isso é uma analogia, tá, pessoal? Né? A gente está falando de desenvolvimento de software, a gente está falando de desenvolvimento de balanças de árvore, né? Mas só para deixar bem clara essa visão. É por isso que a gente fala tanto de requisitos no curso de vocês, porque vocês realmente têm que ficar impregnado na mente de vocês a importância dos requisitos. Tanto a importância deles para que o sistema exista, como também a importância deles estarem corretos para que o sistema faça o que ele realmente tem que fazer. E o que ele tem que fazer foge da nossa vontade como desenvolvedores, como analistas. Ele tem que fazer o que vai resolver o problema do cliente, tá? E é isso. É por isso que eu gosto de colocar sempre essa figurinha aí no começo, quando a gente está tratando de requisitos, para discutir essa parte da percepção, inconsistência, etc. E aí cai naquela questão, né? Como é que a gente pode garantir que realmente a gente não vai falhar em relação aos requisitos? Garantir, pessoal, 100% é complicado de dizer que existe a fórmula, como eu já falei. Inclusive aqui, ó, nosso coleguinha Presma, ele também diz isso. Ó, não existe uma resposta infalível. Né? Como garantir 100% de certeza que a gente não vai deixar passar nada nos requisitos? Não existe uma resposta infalível. Mas um processo de engenharia de requisitos sólido é a melhor solução disponível até hoje. Ou seja, investir tempo e recursos no processo de engenharia de requisitos. Porque é naquele momento que a gente está se concentrando nessas informações que são tão importantes. E aí a gente vai fazer o levantamento desses requisitos, a gente vai analisar eles. Se tiver dúvida, volta a falar com a fonte daqueles requisitos, que pode ser o cliente. E aí poder documentar esses requisitos no nível de detalhamento adequado para que todo o restante do processo de desenvolvimento possa acontecer. Então, né, a resposta mais infalível que a gente tem, embora não garanta 100%, porque tem diversos outros fatores, fatores esses que podem ser desde o cliente não saber muito bem o que ele quer, você que está analisando não conseguir entender bem o que o cliente quer, até mudanças no próprio negócio que vão acontecendo e vão permitindo a mudança de requisitos, tá? Então, o que a gente tem para garantir mais próximo da certeza é o processo de engenharia de requisitos. É nele que a gente começa a falar agora, tá? A gente começa a falar sobre ele agora, mas a gente aprofunda em outras aulas posteriores, quando a gente voltar do recesso, tá? Hoje é mais para fazer a parte da introdução e chegar nas técnicas de licitação. Beleza, tá aqui a representação do processo de engenharia de requisitos. Para quem não lembra, né, a engenharia de requisitos é aquele momento chamado de especificação dentro do processo de desenvolvimento. A gente lembrar que existem 4 fases do processo de desenvolvimento, né? 4. Especificação, que é a primeira, que é essa de engenharia de requisitos, tá? Projeto, validação e evolução, tá certo? O processo de engenharia de requisitos é o primeiro momento, né? O momento de especificação. É o momento onde chegam os requisitos, a gente trata eles e cria um documento de requisitos, beleza? Por si só, esse processo, né, como a gente já conhece, ele é formado por várias etapas. É um processo de engenharia de requisitos. É um conjunto de etapas que estão interligadas para se chegar a um objetivo. Essas etapas, pessoal, todas elas têm como objetivo criar esse documento aqui, ó, o documento de requisitos, tá? Que é tão importante, a gente volta a falar dele posteriormente, quando a gente concluir a parte de engenharia de requisitos, tá? E aí, primeiro, a gente vai falar sobre essa primeira atividade, que é o estudo de viabilidade.
Até mesmo a gente tem que falar dele antes de chegar aqui na elicitação, que é o assunto da aula de hoje, tá certo? Estudo de viabilidade, pessoal, como o próprio nome diz, né, é um estudo que é realizado para verificar se é possível que aquele projeto seja levado para frente, se é viável desenvolver aquele sistema. Ah, professor, então, se esse estudo chegar na conclusão que não é viável, não vai fazer? É uma responsabilidade também desse estudo de viabilidade, se não for possível desenvolver o sistema, ele sugerir alternativas para resolver aquele problema. Tá? Então, o estudo de viabilidade, além dele dizer se é viável ou não, se não for viável, ele vai sugerir alternativas. Esse é um detalhe bem importante dessa etapa, tá certo? Também tem um outro detalhe bem importante em relação a essa atividade. Nem sempre ela vai acontecer. Né? Geralmente ela acontece quando o sistema ele é complexo, envolve muitas incertezas, muitas características que realmente precisam ser analisadas, porque aquelas características podem impedir a viabilidade do projeto, tá? Então, assim, em sisteminhas mais simples, por exemplo, um novo aplicativo de entrega de comida e tal, pode ser que não exista a necessidade de fazer esse estudo, de fazer essa análise tão abrangente, tá bom? Falar bem rapidinho sobre o estudo de viabilidade antes de falar das técnicas. Enquanto eu respiro aqui. Professor, final da aula. Beleza, Hermânio. Final da aula, terminar o assunto, aí eu entro com a parte de dúvidas, tá certo? Inclusive os avisos importantes que eu tenho que dar para vocês, ok? Estudo de viabilidade. Ele decide se vale a pena desenvolver o sistema proposto, né? É um estudo breve que verifica se o sistema contribui para os objetivos da organização, né, da empresa cliente que está contratando, se o sistema pode ser implementado com tecnologia atual e dentro do orçamento, né? Então, a tecnologia atual, esse aspecto técnico é muito importante, até porque tem influência direta no sistema que está sendo desenvolvido. E se o sistema pode ser integrado com outros sistemas em operação, né? Dependendo de qual sistema que vai ser desenvolvido para a empresa, né? Para a empresa cliente que está solicitando. Então, esse estudo ele visa tanto a tomada de decisão, se é viável ou não desenvolver aquele sistema, como sugerir possíveis alternativas de solução. Porque o que acontece? Às vezes, está se pedindo um novo sistema, quando na realidade a empresa já tem um sistema que poderia simplesmente ser melhorado. Ele poderia ter uma atualização, ao invés de se desenvolver um sistema totalmente do zero. Então, um estudo de viabilidade é analisar esses aspectos. Se já existe uma outra alternativa que seja mais viável. Tá? E aí, para realizar esse estudo de viabilidade, são analisados vários aspectos, né, da realidade desse sistema, como, por exemplo, aspectos operacionais, aspectos técnicos estão ligados às tecnologias que vão ser utilizadas, né, para desenvolver o sistema, para resolver determinado problema, aspectos de cronograma, que está relacionado a tempo, aspectos econômicos relacionados a dinheiro e aspectos legais relacionados a leis, né, e regulamentações. Esses aspectos são levados em consideração porque se, a partir deles, né, se provar que aquele sistema não é viável, o estudo de viabilidade vai concluir isso. Devido à análise feita em cada aspecto, chegou-se à conclusão que não é viável desenvolver o sistema, porém temos uma alternativa como solução. Tá? Eu vou até mostrar daqui a pouco um exemplozinho de relatório de viabilidade para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos, tá certo? Então, o estudo de viabilidade ele deve oferecer informações para ajudar na decisão se o projeto pode ou não ser feito, se o produto vai beneficiar ou não os usuários, se existe uma alternativa melhor, tipo aquela que eu falei, já existe um sistema que era só ser, né, melhorado, atualizado, ao invés de fazer um totalmente do zero. Escolha das alternativas entre as possíveis soluções. Aí leva em consideração esses aspectos aqui. Inclusive, isso daqui me lembrou uma situação que estava recentemente acontecendo. Não sei se vocês se ligaram, tá chovendo essas plataformas de streaming, né? Tem Disney Plus, tem Netflix, tem HBO Max. E aí, quando a HBO Max entrou no ramo aqui no Brasil, né, pelo menos aqui, a situação aconteceu mais aqui. Ela não tinha um aplicativo. O aplicativo dela atualmente ainda é bem ruinzinho, tá?
mas ela não tinha, por ele ser bem ruinzinho, esse aplicativo, ele estava sendo, a última notícia que eu vi é que ele estava sendo reconstruído todo do zero, porque parece que ele estava utilizando uma versão antiga e tal, e aí estava dando problema, e o pessoal tudo satisfeito, porque a usabilidade do aplicativo não era bom, porque não tinha um aplicativo para a versão, antes não tinha o aplicativo para o PlayStation, e aí foi desenvolvida a versão para o PlayStation, fizeram a portabilidade, não sei como é que foi, e aí estavam desenvolvendo esse todo do zero, que ainda não foi lançado, né? Então, eles perceberam, ó, a gente já tinha um aplicativo que estava sendo utilizado, teve muita reclamação, provavelmente eles fizeram um estudo em cima dos aspectos daquele aplicativo, dessas características, para poder chegar nessa decisão, né? Ó, além de tudo isso, os usuários estão reclamando que o aplicativo não é bom, não é usável, então a gente tem que tomar uma decisão. Eles tomaram, então, a decisão de, nesse caso, realmente ser necessário reconstruir um sisteminha, uma aplicação toda do zero. A versão desktop, eu nunca nem cheguei a mexer na desktop. Eu acesso a do smartphone, a do PlayStation. Pra vocês terem ideia, nem tem uma versão oficial para o Fire Stick, que é da Amazon. O que tem que fazer no Fire Stick? Você tem que baixar o aplicativo do Android para rodar no Fire Stick, porque não tem um aplicativo oficial aqui no Brasil para o Fire TV da Amazon. Lá nos Estados Unidos tem, mas aqui não tem. Você quer isso? Da Amazon para TV Smart é bem ruim. Só funciona a segunda vez, todas as vezes sem Pois é. E aí estão trabalhando nessa nova versão para ver se melhora isso daí. Você está falando o Amazon Prime, né, Pedro? Eu acho que eu já cheguei a usar o do Amazon Prime na Smart TV também. Também não gostava dele, não. Aí eu utilizo mais agora no Fire Stick. O Fire Stick é um bichinho da Amazon que você pluga na televisão que ele deixa a sua televisão Smart também. E aí lá você instala alguns aplicativos, lá o da Amazon é de boas. Mas funciona de boas. Só é ruim a parte de pesquisa. A parte de pesquisa de alguns desses streams é horrível. Rapaz, nem assim, é porque assim, quando você não tem uma TV Smart, né, você dá um jeito de deixar ela Smart. Aí o Fire Stick, ele faz esse papel. Fire Stick, aquele Chromecast da Google, tem também tem outros aí, como é TV Box, uma coisa assim. Tava até, eu já tinha, senão eu tinha comprado na Black Friday que passou, porque tava com desconto legal. Tá bom, né, professor? Vamos parar de... Voltando aqui. Era só um exemplo que eu ia falar lá do HBO Max, tá certo? Para falar sobre essa questão do estudo de viabilidade. Como eu falei, daqui a pouco eu mostro um relatório de viabilidade, que é o resultado desse estudo, para vocês entenderem melhor como é que funciona. O estudo de viabilidade ele tem como resultado esse relatório de viabilidade. Nesse relatório vão estar as decisões, né, tomadas pela realização do estudo. A decisão se é viável sim fazer, dentro dessas características é viável desenvolver o sistema pretendido, ou não é viável, porém temos essas alternativas. Tá? O estudo de viabilidade, além de chegar nessa decisão de desenvolver ou não o sistema, ele também pode ser utilizado apenas para analisar qual a melhor alternativa para a resolução do problema. Como, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês, o estudo de viabilidade ele é feito para se decidir se é melhor desenvolver o sistema numa versão web ou uma versão desktop. Daqui a pouco eu mostro para vocês qual é esse sisteminha, tá certo? Então, o relatório é o artefato que é produzido no estudo de viabilidade. Ele tem que analisar cada um desses aspectos, tá, pessoal? Cada um desses 5 aspectos aqui, ó, estão destacados: operacionais, técnicos, cronograma, econômicos e legais, e ter um capítulo de conclusão daquele relatório. Né? Aí tem umas informações importantes aqui. Um estudo de viabilidade ele não tem razão para ser feito em sistemas que a justificativa econômica seja óbvia, ou seja, né, não vai oferecer grandes riscos em relação aos custos,
porque o sistema não é complexo, é relativamente simples. Os riscos técnicos são baixos, poucos problemas jurídicos são esperados e não existe nenhuma alternativa razoável. Então, é aquilo que eu já tinha falado, nem sempre o estudo de viabilidade vai ser necessário ser feito. Tá? Vai depender muito da complexidade do projeto a ser desenvolvido. Eu mesmo, né, nos projetos que eu participei, não foi realizado um estudo de viabilidade devido às características dos sistemas que eram desenvolvidos, tá? Beleza. Então, deixa eu só ver se eu consigo abrir bem rapidinho aqui um estudo de viabilidade para mostrar para vocês, pessoal. Eu vou colocar lá no Siga depois, para vocês darem uma olhada. Sei lá, se vocês precisam qualquer dia se basear no estudo de viabilidade. Eu gosto sempre de ilustrar, de mostrar para vocês, trazer ele como exemplo também. Template. Tem aqui. Deixa eu abrir aqui, aí eu vou compartilhar com vocês a tela. Mostro bem rapidinho, depois a gente volta para os slides, tá? Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo aí, pessoal? Ó, esse daqui é um exemplo de relatório de viabilidade, tá? Relatório de viabilidade feito para analisar esse sistema de gerenciamento de condomínios, né? Então, estavam precisando de um sistema para gerenciar o condomínio, né? Aqueles condomínios residenciais, prédios de apartamentos, então estavam precisando de um sistema para gerenciar esse condomínio. Aí precisaram desenvolver esse relatório de viabilidade para analisar a melhor alternativa de plataforma para a qual esse sistema fosse desenvolvido. Ou uma aplicação web para ser acessada diretamente de browser, né, browser de internet, navegadores, ou uma versão desktop, que ia ficar instalada em um determinado computador para ser acessado. Aí ia ser analisado características de ambas as abordagens e chegaram a um determinado resultado. Né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a introduçãozinha do documento, explicando, né, do que se trata esse estudo, os objetivos do documento, qual o problema que está sendo analisado aqui, as alternativas, as alternativas que vão ser analisadas para chegar numa conclusão. As alternativas são sistema versão desktop ou versão web. Aqui os testes para, né, se chegar aos resultados da viabilidade, levando em consideração, ó, os aspectos que eu tinha falado anteriormente, aspecto técnico, operacional, cronograma, aspectos econômicos, de custos e etc. Com base nesses aspectos, né, tem-se toda a análise que é feita e chega-se na conclusão. Percebo que não é um documento tão longo, porque o sistema também não é tão complexo, tá? É apenas a análise das características de cada abordagem para se chegar na melhor. Aí a conclusão, analisando essas duas abordagens, através das informações contidas nesse trabalho, nesse documento, né, optamos pelo desenvolvimento do sistema web. Né, vai ser acessado por browsers. Por quê? Visto que a questão da mobilidade foi interessante para a aplicação e pelo baixo custo do sistema. Então, como eles precisavam do sistema que pudesse ser acessado, né, de forma portátil, por assim dizer, em qualquer lugar que estivessem, por meio de um browser, de um navegador de internet, foi que eles optaram com o sistema web. Diferente que se fosse um sistema desktop, ele ia estar instalado localmente numa máquina, né, ia ficar dependente da máquina, não era facilmente acessável por um browser, por exemplo, que eu posso acessar de um smartphone, se for o caso, de um tablet. Não, ia estar num computador específico e só poderia ser acessado, né, a partir daquela máquina que tivesse com a aplicação. Então, isso daí foi analisado dentro das características que eles pretendiam com esse sistema. E aí chegou-se nessa conclusão. E o objetivo de um relatório de viabilidade é esse, tá? Um documento simples que analisa os aspectos relacionados àquele sistema. Ok? Como eu falei, eu vou passar esse documentozinho, vou colocar lá no Siga, para vocês darem uma olhada, de repente, se necessitarem utilizar como template em algum momento, vocês podem utilizar. Beleza? Então, o estudo de viabilidade é o primeiro momento do processo de engenharia de requisitos. Por quê? Porque se o sistema não for viável, não tem por que você fazer todas as outras etapas. Né? Então, tem que se resolver inicialmente, se houver a necessidade, a viabilidade do sistema, e aí sim passa para o próximo passo. Inclusive, se vocês observarem aqui, ó,
essas atividades elas estão ligadas umas com as outras, né? Mas, ó, de estudo de viabilidade, a gente tem uma seta só indo para a elicitação de análise. As demais, as setas estão indo e estão voltando, porque existe o que a gente chama de iteração, né? Se depois da elicitação eu tiver na especificação, mas precisar voltar, eu posso. Já aqui no estudo de viabilidade não tem isso. O estudo de viabilidade ele tem que ser bem objetivo e bem direto, né? Porque depois dele, pronto, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Tá certo? Beleza, vamos partir para a elicitação, então. A elicitação de requisitos é aquele momento onde a gente vai obter aquelas informações, os requisitos, que são tão importantes, que a gente já conceituou, que a gente até exercitou a identificação deles, etc. Só que aí existem algumas técnicas para a gente poder fazer essa identificação dos requisitos. São essas técnicas que esse slide aqui se propõe trazer para vocês, falar para vocês, né, discutir com vocês. Aqui tem uma lista de 7 técnicas, né? Algumas são bem mais usadas do que outras. Acredito que vocês né, se não estão habituados, já participaram de alguma, ou seja, vocês realizando a entrevista ou participando da entrevista para identificação de requisitos, né? A questão do questionário, essa segunda técnica. Também acredito que vocês ou direto ou indiretamente já participaram de coleta de requisitos por meio de questionário, então vocês vão perceber que são técnicas bem simples e fáceis de ser aplicadas. E que, dependendo da necessidade, podem ser até combinadas umas com as outras para você poder obter de forma mais clara todos os requisitos. Tá? A gente vai falar sobre cada uma delas, né? Claro que eu não vou me prender muito a cada uma delas, mas tem algumas que vale a pena dar umas destacadas em alguns aspectos relevantes, tá bom? Bora lá. Primeira das técnicas, entrevista. A entrevista é uma das mais utilizadas, porque é uma técnica bem direta, né? Basicamente, você vai estar conversando diretamente com o cliente. É uma técnica que é interessante que ela lide assim com poucas pessoas. Não é interessante que você vá entrevistar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Na mesma entrevista. Por isso que ela é mais direta. Vai estar lá você e o seu cliente para fazer esse levantamento das informações. Né? Então, por exemplo, né, o que é que você precisa que o seu sistema faça, né? Como é que ele tem que atender a necessidade do seu negócio. Então, algumas perguntas que vão ser feitas, né, nessa conversa aí que a gente chama de entrevista. Pode ser usada na análise do problema e na coleta de requisitos, pode ser no formato fechado, aberto ou misto. A entrevista ela é fechada quando ela já tem perguntas pré-definidas, né? Esse aspecto de fechado ou aberto em relação às perguntas que vão ser feitas na entrevista. Se já são perguntas pré-definidas, ela é fechada, né? Se são perguntas abertas, né? Tipo, é uma conversa que fica mais à vontade para o próprio cliente falar as necessidades dele, a gente pode considerar uma entrevista aberta, ou pode ser uma mistura das duas abordagens, que a gente chama de mista. Você tem perguntas fechadas e, a partir das perguntas fechadas, você abrange o escopo da conversa. Tá? Objetivo: entender os problemas reais e soluções potenciais das perspectivas dos usuários, clientes e qualquer outro envolvido que vá ter alguma relevância para o desenvolvimento desse software. Aqui, as características dos tipos de entrevista, né? E alguns problemas que você pode enfrentar quando está realizando a entrevista, né? Que no caso é interessante que seja evitado a questão de perguntas tendenciosas. Lembrando, a gente tem que analisar a necessidade real do cliente, né? Não é a gente que vai impor a nossa vontade para o cliente, a gente tem que captar a necessidade dele. Se você não conseguir detalhar muito bem perguntas específicas, pode acabar que duas questões, né, duas perguntas sejam feitas em uma só, e aí não tem um nível de detalhamento adequado, gerando, de repente, depois, imprecisão de requisitos, né? Então, alguns cuidados que é necessário tomar quando você for realizar entrevistas. E aí tem toda uma questão de um ritual, tá, pessoal? Quando você vai realizar a entrevista, o que você deve fazer antes, né, para planejar a entrevista, o que você deve fazer durante a entrevista, o que você deve fazer depois. Tem aqui, tá? Não vou falar tudo isso daqui, porque é muito texto, mas tem algumas coisinhas que vale a pena destacar. No planejamento da entrevista, é interessante que você tenha um certo conhecimento da empresa que você vai estar entrevistando, né? Tipo, a gente vai entrevistar hoje o representante falar aqui de Russas, né?
do supermercado granjeiro, porque eles querem um novo aplicativo. Então, você vai procurar saber um pouco sobre o que é aquele sistema. Então, sistema para um supermercado. Provavelmente, qual o tipo de produto que eles vendem lá? Eles vendem de tudo, tá? Buscar ter um pouco de informação, tá? Para não ficar totalmente perdido naquele momento da entrevista. Você é o profissional, você é quem está ali para desengodar os pensamentos engodados do cliente. Então, é bom que você esteja situado da situação, né? Ter objetivos bem estabelecidos, né? O que você vai fazer naquela entrevista? Né? Levantar o maior número de informações relacionadas aos requisitos do sistema que vai ser desenvolvido. Tá? Decidir quem você deve entrevistar, porque em alguns momentos você vai entrevistar o cliente diretamente, outros possíveis usuários, porque o cliente não vai saber tudo, professor. Pode ser que ele saiba, pode ser que ele não saiba, porque dependendo do sistema, né, pode ter vários usuários para aquele sistema, vários usuários com níveis de permissões diferentes. E aí, dependendo do nível da permissão, né, tem acessos diferentes a informações diferentes dentro do sistema, o que leva também a requisitos diferentes. Tá? Então, é interessante que no seu planejamento você consiga estabelecer quem vai ser entrevistado, quando vai ser entrevistado, isso é bem importante, tá? Agendar essa questão das entrevistas. Planejar para que não dure tanto tempo. O ideal é que você planeje uma duração de 45 minutos a 1 hora, no máximo, estourando, quebrando perna mesmo, 2 horas, tá? Porque fica cansativo, pessoal. Fica cansativo para você que está entrevistando, fica cansativo para quem está sendo entrevistado, tá? Então, tenta manter aí 45 minutos a 1 hora e, em raros casos, no máximo, limite mesmo 2 horas. Porque senão também, né, no final das contas, a pessoa estiver só falando coisa que não faz mais sentido porque está cansado, e nada vai adiantar. Vou ficar só repetindo o que já tinha falado também. Né? Definir a forma de registro da entrevista, isso daqui é importante, tá? Se você vai estar anotando, né, ou em papel, ou no notebook, ou até mesmo se vai estar sendo gravada. Um detalhe importante, que se for gravada, seja por áudio ou por vídeo, né, você tem que deixar a outra parte ciente de que ela vai estar sendo gravada e que aquilo que está sendo gravado, né, vai ser mantido em anonimato, vai ficar ali apenas para vocês a título de desenvolvimento do sistema. Isso daí tem que tomar cuidado para depois, né, não rolar processinho em ninguém. Isso no planejamento, tá? Isso daí no antes da entrevista em si. Eu tinha um professor que dizia que as perguntas eram mais importantes que as respostas. Porque, na realidade, são as perguntas que vão levar as respostas, né? Eu não sei se... Eu acredito que, de repente, era essa a ênfase que ele queria dar. Por isso que aquela figura lá do profissional desengodando os pensamentos do cliente. Né? O profissional ele tem um entendimento do que o sistema pode fazer, das possibilidades do sistema. Então, por isso que é interessante que ele guie a entrevista por meio dessas perguntas. Né? E aí, quando o cliente for dando as respostas dele, vocês vão aparando lá as arestas das perguntas até chegar naquilo que vai fazer parte do documento de requisitos. O que fazer durante a entrevista? Pronto, já tinha sido feito o planejamento, decidiu tudo, você estudou lá sobre quem você vai estar entrevistando e tal, etc. Agora vai ser o momento da entrevista, né? Então, confirmar o horário e o local da entrevista com antecedência para você não se atrasar, é importante, e não errar o local, até mesmo porque vai que de última hora foi necessário, né, mudar de sala, aí você chega numa sala que não é a entrevista, tá todo mundo lá e tipo, você fica perdido no rolê, né? Então, cuidado com isso. Né? Chegue um pouco antes do horário marcado, não deixe, né, quem vai ser entrevistado esperando. Questões éticas, tá? Questão, tipo, clichês aí para quando você for realizar a entrevista. Registrar os dados da entrevista. Importante porque não se confie só na memória não, tá, pessoal? É muita informação que vai estar rolando aí, então registre, ou grave, ou escreva. Respeitar a duração para a entrevista, que já tinha falado, né? Nunca ultrapassar 2 horas, no máximo, estourando. Ao término da entrevista, pergunte se há algo mais sobre o assunto que o entrevistado acha importante, até porque muitas vezes você pode ter as suas perguntas e as suas perguntas estão levando em conta um determinado aspecto e esse lance de perguntar se tem mais alguma coisa que o cliente gostaria de falar, pode acrescentar
detalhes válidos para o que você está levantando de informação, tá bom? Informe o entrevistado sobre os possíveis próximos passos, aquela informação lá, tipo, ó, a gente vai pegar essas informações, vai analisar elas para especificar e dar prosseguimento no processo de desenvolvimento, e se necessário for, a gente pode remarcar uma nova entrevista, para, de repente, tirar dúvidas, levantar novas informações. Isso é importante. Também pergunte se existe outra pessoa com quem você deveria conversar, porque é aquilo que eu também já tinha falado anteriormente. Além do cliente, outros usuários do sistema podem também ter informações importantes para os seus requisitos. Claro que depende do sistema que está sendo desenvolvido, né? Geralmente, quando os usuários têm informações diferentes, devido às funcionalidades diferentes que eles utilizam, é porque eles têm níveis diferentes, né, na utilização daquele sistema. Então, por exemplo, um sistema tipo o SIGA, que vocês utilizam, até estavam fazendo atividadezinha relacionada a ele esses dias, vocês acessam eles como alunos, né? Mas tem gente que acessa como professor, que acessam outras funcionalidades, né? Tem gente que acessa como coordenador e etc. Então, numa entrevista, teria que ter a visão desses 3 tipos de usuários, né? O que fazer após a entrevista? Aí, após a entrevista, você vai pegar os requisitos, vai analisar, começar a colocar no documento de requisitos, né? Depois, a título de validação daquelas informações, você pode entrar em contato com o cliente para, junto dele, né? Tá aqui o documento que a gente fez com base naquela entrevista, o senhor concorda que é isso mesmo? Né? Tá dentro das características que o senhor quer para o seu sistema? É uma forma de validação das informações, né? Teve a entrevista, você analisou, colocou um documento, valida com o cliente, ok? Outra técnica, segunda delas, a técnica de questionário. E essa daqui, acredito que talvez hoje mesmo alguém já tenha participado de uma técnica de questionário e nem tenha percebido, tá? É uma técnica de levantamento de informações que permite ao analista obter respostas de várias pessoas que vão ser afetadas pelo sistema, seja ele um sistema que já existe e está sendo melhorado, ou um sistema que vai ser desenvolvido. Permite identificar comportamento das pessoas, por exemplo, o que é que elas fazem, quais tipos de filme que elas gostam, quais tipos de jogos que elas gostam, e etc. Né? Então, assim, é por isso que aqui e acolá fica aparecendo umas propagandas tendenciosas para a gente em determinados aplicativos, porque a gente respondeu alguma coisa, né? Então, quem aí, né, nunca recebeu uma notificaçãozinha, você está gostando do WhatsApp? O que você acha que poderia melhorar? Quando a gente termina aqui no Solar, sempre tem um questionáriozinho para a gente responder, né? Questionário de satisfação de utilização da ferramenta. Tudo isso daí, pessoal, são ferramentas importantes para eles irem coletando, né, feedbacks das informações, das funcionalidades que vão alimentar requisitos para ir melhorando cada vez mais os sistemas. Então, sim, quando você estava respondendo lá as pesquisas do Google Play, falando de determinado aplicativo, era sim a questão de elicitação de requisitos que você estava participando. Tá comum isso daí, tá? Porque a gente quer sempre saber o que dá para melhorar, se o pessoal está satisfeito e o que pode ser feito para melhorar aquele sistema, né? Então, questionário é uma técnica muito utilizada, até porque ela atinge um público bem grande, e é fácil de atingir um público bem grande, né? Você não tem que, a gente não tem que reunir as pessoas, colocar no mesmo canto para elas responderem o questionário. A gente pega um link, envia para a pessoa e a pessoa responde. Então, assim, dá para atingir um grande número de pessoas, saber as percepções delas em relação a determinada aplicação, a determinados sistemas, saber delas o que precisa melhorar. Se for um sistema que já existe, né? Se for um sistema que ainda vai ser feito, qual a necessidade delas para aquele novo sistema e etc. Um questionário pode ter objetivos distintos, como, por exemplo, procurar quantificar o que foi levantado em entrevistas. Então, ele pode, sim, ser utilizado em combinado com a entrevista, tá? Para complementar as informações. Examinar uma grande amostra de usuários do sistema para sentir problemas ou levantar questões importantes antes de se programar uma determinada entrevista, né? Então, ele pode ser utilizado em complemento com a entrevista antes ou depois, dependendo da necessidade. Pode ser aplicado em conjunto com a entrevista, isso que eu acabei de falar, para refinar algumas respostas e etc. Quando utilizar? Quando você tem que atingir um grande número de pessoas.
E aí você não vai poder, né, entrevistar cada uma delas individualmente. O que você faz? Você pode criar questionários com as perguntas adequadas e enviar para esse público. Né? Esse questionário pode ser aplicado fisicamente, ser um papel a ser respondido? Pode. Né? Aí teria que estar, né, numa sala para aquelas pessoas lerem e responderem o questionário. Mas o que a gente tem visto muito ultimamente é esse lance do questionário online mesmo. Né? Até porque tem realmente a possibilidade de atingir um público bem maior, bem mais amplo. Quem tiver aquele link consegue responder. Tipos de questionários, né? Tipo de questionário, mais especificamente, tipo de questões desse questionário. Elas podem ser objetivas, múltipla escolha e apenas desse tipo, ou podem ser subjetivas, ou um combinado das duas abordagens também. Né? Perguntas abertas, junto com perguntas fechadas, tudo de forma a garantir uma boa colheita desses requisitos. Né? Aqui alguns exemplos de questionário, o questionário do Google Forms, muito utilizados, né? Muito utilizados, bem simples de serem utilizados. E também tem esse aqui do SurveyMonkey. Né? Eu mesmo nunca utilizei, né? Mas eu sei que existe. Tá? Ferramenta simples, porém, ela tem suas vantagens? Tem, mas também tem algumas desvantagens. As desvantagens de um questionário online, por exemplo. Né? Como assim, professor? Que desvantagens? Não é só flores, não? Não. Pode ocorrer manipulação de informação, né, antes do fornecimento para as respostas. Como assim? Vamos lá, a pessoa, como ela está respondendo um questionário online, se ela não levar aquilo com seriedade, ela vai estar colocando qualquer coisa no questionário. A gente vê isso, tipo, não precisa nem ser um questionário de levantamento de requisitos. A gente já vê isso no normal quando a gente passa qualquer coisa via questionário. Então, assim, o objetivo do questionário, quando utilizado da forma adequada, ele é bem alcançado. Agora, né, tem que se levar em consideração também o público que vai estar respondendo ele. Pode ser que algumas pessoas não levem ele com tanta seriedade, não respondam de forma sincera, tá? E isso deve ser bem ponderado quando você for pensar na aplicação dele. Então, ó, tem bastante vantagem? Tem. Mas tem algumas desvantagens também que a gente tem que ficar ligado, tá? Outra técnica de observação, também chamada de etnografia. Só um instante. Consiste em observar o comportamento e o ambiente do indivíduo, pois essa pode ser uma forma eficaz de levantar informações que poderiam passar despercebidas em outras técnicas, né? Como, por exemplo, na entrevista ou mesmo nos questionários. Basicamente, pessoal, essa técnica, ela é feita, como o próprio nome diz, pela observação daquelas pessoas que vão estar utilizando o sistema que vai ser automatizado. Porque, assim, quando a gente pensa no sistema que vai ser desenvolvido, ele está sendo desenvolvido para automatizar determinado processo que antes acontecia de forma mecânica. Tipo aquele exemplo lá do seu José, o mercantil do seu José lá da esquina, que ele fazia tudo no papel, ele controlava os produtos no papel, tudo de forma mecânica, não tinha sistema. O que a observação faz? Ela vai observar, né, as atividades do seu José lá da esquina para saber o que ele faz no dia a dia daquele processo e como aquilo pode ser automatizado. O seu José, ele precisa anotar os nomes dos produtos, os preços do produto. Então, a gente precisa automatizar isso dentro do sistema. Né? Aí o cliente chega no estabelecimento do seu José, olha o produto, ou seja, consulta o produto, né? Vê o preço dele, vê o nome e aí pega para comprar. Isso tem que ser automatizado. Então, a observação basicamente é isso. Ela vai estar observando, né, as atividades do dia a dia daquelas pessoas que vão utilizar o sistema para saber, né, o que pode ser automatizado e que elas vão estar utilizando quando o sistema estiver desenvolvido. Né? É uma técnica interessante, né? Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Tem também um certo ritual de como você tem que fazer todo o planejamento para poder utilizar a técnica, né? Por exemplo, decidir o que você vai estar observando, né? Quais atividades, né? Qualquer coisa. Fulaninho foi lanchar agora. Não, isso daí não é o objetivo. O objetivo é observar realmente aquelas atividades que vão dar respaldo para automatização dentro do sistema. Tá? Decidir o nível de detalhe da atividade que vai ser observada, preparar o material para observação e decidir quando observar.
Tá? E aí, outro detalhe importante. Quando você estiver observando, você não vai parar as pessoas. Ó, fulano, faz suas coisas aí que eu estou te observando. Não. Aí você tem que observar as pessoas no natural delas, no dia a dia, porque senão elas vão ficar tímidas, vão ficar, sei lá, constrangidas e estão me observando. O que é que eu faço? Então, isso daí pode acabar tendo impacto na observação. Então, as pessoas vão estar lá fazendo o que elas fazem no dia a dia, não precisa interromper elas em nada. O que você tem, quando estiver realizando observação, é que captar essas informações. Vantagens. Não existe necessidade de interromper as atividades do usuário, como eu já tinha falado, e não exige disponibilidade de tempo do usuário, porque ele vai estar fazendo o que ele está fazendo todo dia. Vai exigir seu tempo, porque você vai ter que passar o tempo ali observando. Isso daí, sim, é uma desvantagem, porque pode demorar para você conseguir captar tudo que você quer. Então, de repente, você vai automatizar um sistema que ele, dependendo das atividades realizadas naquele departamento, ele gera um relatório de 15 em 15 dias. E aí você vai ter que ficar observando dentro desse intervalo para saber como é que esse relatório vai gerar essas informações, com base em quê? Vai estar gerando com base em informação tal, que é verificada a cada 5 dias, até que no 15º gera o relatório. Então, por conta desse tempo muito grande, isso pode ser uma desvantagem, porque aí você está tendo que analisar, passar aquele tempo fazendo essas observações. Então, tem sim algumas desvantagens, como, por exemplo, custoso, custo para você se deslocar para ir até o local, fazer a observação e etc., e o tempo que vai ser necessário. Tá? É uma técnica interessante. Eu mesmo, na prática, nunca realizei a técnica de observação, embora a gente consiga perceber que realmente ela é uma técnica válida que possibilita obter essas informações aí. Tá? A gente mesmo não precisa nem estar atuando como analista, a gente só pela observação a gente consegue perceber alguns comportamentos de determinado público e saber que, se a gente fosse automatizar um determinada aplicaçãozinha, o que ia atender bem aquela demanda do público-alvo. Quarta técnica, prototipação. Pessoal, vocês se ligam no que é protótipo? Já viram um protótipo? Já desenvolveram um protótipo? Mas vocês sabem por que a prototipação ela pode funcionar como técnica de licitação de requisitos? A gente sabe, né? Tipo, a gente sabe que é protótipo, sabe, de repente, a função dele, mas como é que ele funciona como técnica para identificação de requisitos, professor? A gente não tem que mostrar o sistema? Como assim, professor? Como é que pode? Isso, mostra funcionalidade. Mais barato para desenvolver e encontrar os problemas mais cedo. Caramba, esse texto aqui é tão familiar para mim. Isso. Então, pessoal, assim, o protótipo, como você já deve saber, ainda vão falar muito sobre protótipo na vida de vocês dentro do curso, ele serve para mostrar características do sistema. Um sistema que já pode estar parcialmente desenvolvido, um sistema que não está desenvolvido ainda, mas que já tem uma ideia de como é que vai ser as interfaces, como vão ser as funcionalidades. Tá, professor, mas como é que isso serve para identificar requisitos? Então, foi até o que o colega falou aí. Quando você mostra uma primeira versão, ainda que seja só um desenho, mostra aquilo para o cliente, diz para ele como é que aquilo vai funcionar na real, o cliente vai dizer, é isso mesmo, está no caminho, é isso que eu quero. E também vai estar identificando, só que eu acho que está faltando alguma coisa. Eu acho que devia ter esse botão aqui. Eu também quero que gere um relatório. Então, nessa tela, devia ter um botão para gerar relatório. Então, assim, você está mostrando uma visão prévia do sistema que vai ser desenvolvido e, ao mesmo tempo, tendo feedback se aquilo ali está correto de acordo com a visão do cliente, que tem o problema, e se tem alguma nova informação que ele consiga identificar para adicionar ali. Então, é nesse sentido que o protótipo ele serve para a licitação de requisitos. Tá? Além dele estar servindo para validar requisitos, ele serve para identificar novos requisitos também. Então, é uma ferramenta bem importante e bem poderosa dentro do processo de desenvolvimento. Não é à toa que a maioria dos modelos de desenvolvimento de software utilizam, em algum nível, a prototipação nesse aspecto de validar e de identificar novos requisitos. Então, é bem legal, bem interessante trabalhar com esse lance de protótipo. Tem uma desvantagem e uma grande desvantagem. Às vezes, quando você já está com um protótipo no sistema parcialmente funcional, o cliente acha tão bom que não quer mais nem
que levem ele, ó, não, é isso que eu quero, deixa aqui, não precisa mais não, é isso, é desse jeito. Mas não, o protótipo nunca é o sistema funcional, né? Não é o produto final. Vocês têm que sempre que ter isso em mente. Por mais que o cliente insista, você tem que dizer que ó, a gente ainda vai refinar alguns detalhes que faltam do protótipo, né? Questão de qualidade, etc. E aí sim, lança o produto final. Porque se você libera o protótipo como se fosse o produto final, aquelas coisinhas que ficou faltando, né, de serem refinadas, o cliente vai se deparar com elas e vai, né, emburrar depois. Então, o protótipo nunca é o produto final, tá, pessoal? Tenham isso em mente. Prototipação, ela permite capturar reações iniciais do usuário em relação, né, àquela visão pensada para o sistema que vai ser desenvolvido, sugestões para refinar ou alterar algo no protótipo, né, tipo a validação, né, é isso mesmo que eu queria, mas está faltando isso e aquilo, inovações, informações para revisão de planos e etc. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, é uma técnica bem útil, tanto para feedback do que já está sendo feito, quanto de identificação de novas informações. Aí existem algumas abordagens de protótipos, tá? Dependendo também do objetivo que é no momento da utilização dele. A gente tem o protótipo não operacional. Protótipo não operacional é aquele que não tem funcionalidades implementadas no protótipo. É meio que só fosse uma interface, desenhos da interface, por exemplo, ou até mesmo um fluxo de como é que vai funcionar as funcionalidades, mas não tem a parte funcional em si. Não é uma aplicaçãozinha que esteja funcionando parcialmente. É mais focado nessa parte, como se fosse esse daqui mesmo, tá? Ó, simulando a interface gráfica. Protótipo arranjado às pressas, segunda abordagem, né? O produto possui as funcionalidades do sistema final, né? Possui até todas as funcionalidades, né, operando, mas não foi construído com devido cuidado e, portanto, sua qualidade e desempenho não são eficientes, né? Elas são deficientes, na realidade. Como o próprio nome diz, é um protótipo que foi feito, né, nas pressas para poder ser feita a validação com o cliente. Não é o sistema final, por mais que esteja representando todas as funcionalidades do sistema. Mas, de repente, tem uma decisão dentro da funcionalidade que não foi implementada porque não deu tempo. Isso a título de protótipo, né? Então, vai ser verificado, vai ser feita uma validação, mas que falta, sim, melhorar muitos aspectos daquela implementação ainda. Protótipo primeiro de uma série. Um sistema piloto é desenvolvido para ser avaliado antes de ser distribuído. Útil quando o sistema será implementado em vários locais diferentes, né? Então, você gera uma versão para ser distribuído para os públicos-alvos, para cada, né, parte daquele público ter as suas reações iniciais, né, suas validações e seus feedbacks em relação ao que está sendo desenvolvido. Protótipo de características selecionadas. Nesse aqui, pessoal, você vai selecionar algumas funcionalidades que precisam ser validadas com o cliente e aí desenvolver o protótipo em cima dessas funcionalidades específicas. Né? Pode ser um módulo que está sendo trabalhado no momento, e aí você vai gerar o protótipo apenas daquele módulo, ou daquele módulo e algumas funcionalidades de outro, e etc. Né? Então, você vai selecionar as funcionalidades específicas para comporem, então, aquele protótipo. E aí passa, sim, para ser validado com o público-alvo, né? Os usuários, o próprio cliente em si, etc. Sempre com aquele objetivo. Verificar se está sendo feito de acordo com a necessidade deles e novas informações, se necessárias forem, para serem adicionadas. Vantagens e desvantagens da prototipação. Vantagens. Permite alterar o sistema mais cedo no desenvolvimento, né? Uma vez que é identificado já naquela validação inicial com o cliente. Isso daqui está bom, mas está faltando isso. Né? Então, você já sabe que tem alguma coisa faltando, e aí vai trabalhar naquilo, de repente é um novo requisito, ou um requisito que sofreu modificação. Permite descartar um sistema quando esse, né, se mostrar inadequado. Possibilidade de desenvolver um sistema que atende mais de perto às necessidades e expectativas dos usuários. Uma vez que você está sempre validando, né, os protótipos com os usuários, fica mais fácil de você perceber que realmente está captando as necessidades deles. E a desvantagem? A desvantagem é aquela que eu já tinha falado. Né? O protótipo ele nunca é o produto final. Né? Falta uma série de coisas para serem feitas ainda, e aí sim ser lançada a versão final. Então, pronto, você fez lá aquele protótipo, que já está bem completinho, protótipo, tá?
E aí o cliente diz, pronto, é isso mesmo que eu quero, não está faltando mais nada. Já pode deixar aqui, que eu já vou usar. Aí você vai explicar para ele, ó, esse daqui é apenas o protótipo, é uma representação do seu sistema, mas ainda falta uma série de detalhes e ajustes para a gente fazer para poder lançar a versão final. Então, assim, a gente não pode deixar isso para você como se fosse produto final, porque falta uma série de coisas que, quando você estiver utilizando, você vai perceber. Então, aguarde só um pouquinho, que na próxima iteração a gente libera o seu produto final. Tá? Então, ó, o que você pode fazer? Sempre deixar o cliente ciente, que é apenas o protótipo. A versão final vai ser liberada assim que os ajustes tiverem sido feitos. Tá bom? Professor, mas o cliente tem sempre razão? Ele tem sempre razão? Pois é, mas é aí onde você cai na pegadinha. Se você for honesto e deixar o protótipo com ele, ele vai identificar os erros que tem no protótipo e aí de quem vai ser a culpa? Não vai ser do cliente não, né? Então, ó, cuidado. Outra técnica, brainstorming. Brainstorming, pessoal, é uma técnica bem simples, bem interessante, acredito que todo mundo conhece. A gente meio que já nasce fazendo brainstorming, né? A gente já nasce chorando, porque provavelmente a gente já está tendo umas ideias. Ah, estou com fome. Ah, sei o quê. Tá? Brainstorming é uma técnica bem válida, principalmente para surgimento de ideias inovadoras. Né? Então, é uma reunião que é feita onde várias pessoas dão as ideias delas, e essas ideias vão ser refinadas dependendo do objetivo daquela reunião. Acredito que vocês já devem ter utilizado o brainstorm na vida, seja para decidir o que, é que vai ser feito no passeio de hoje, seja para decidir qual filme que a gente vai ver, seja para decidir o que, é que vai ser feito no final de semana. Brainstorm. Nesse aspecto aqui, a gente está utilizando o brainstorm para levantamento de ideias, né, como requisito de um novo sistema, ou para refinar, né, os requisitos já existentes de um determinado sistema que está sendo trabalhado. Então, é uma técnica para geração de ideias, consiste em uma ou várias reuniões que permitem às pessoas sugerirem e explorarem ideias sem que sejam criticadas ou julgadas. Um detalhe importante, tá, pessoal? Né, quando está participando de reuniões de brainstorming, né, você não deve criticar as ideias do colega e nem julgar, porque todos devem ser encorajados a darem suas ideias para aquele objetivo do brainstorming. Tá? Basicamente, as reuniões do brainstorm elas são divididas em duas fases. A primeira, que é a de geração de ideias, onde cada um da reunião, né, é incentivado a dar suas ideias. Né? Então, todo mundo que está ali sabe que pode dar suas ideias para aquele objetivo e que não vai ser criticado. Um detalhe importante, as ideias devem ser apenas para o foco da reunião, tá? Né? Então, se vocês estão pensando em requisito do sistema, ninguém vai dar a ideia de, a pizza que a gente vai pedir hoje é a de mista. Não tem nada a ver com a reunião. Então, é porque, assim, como é uma técnica que mexe muito com essa questão de pensamento criativo, se ela não for bem estruturada, se a gente não tiver um foco específico, pode realmente desandar. E aí, uma coisa que deveria ser positiva acaba não tendo resultados positivos. Né? Então, quando for realizar sessões de brainstorming, o foco deve ser a sessão de brainstorming. O foco deve ser aquele assunto daquela reunião. Tá? Então, fuja de qualquer pensamento que te tire do foco da reunião. Beleza? Na geração de ideias, é proibido criticar as ideias dos outros. Né? Então, se você estiver falando e alguém vier criticar, você simplesmente diz, colega, é a minha vez de falar, viu? Tá? Fica quieto aí. Eu respeitei a sua vez. Deixa eu falar aqui minha ideia. Ideias não convencionais ou estranhas são encorajadas. E tem um detalhe, tá, pessoal? Ó, esse ponto aqui, eu sempre acho engraçado. Ideias não convencionais ou estranhas são encorajadas. Mas aí é aquilo que eu estava falando. Dentro do objetivo da sessão de brainstorming, tá? Você não vai falar uma coisa estranha que não tem nada a ver, não. Esse lance aqui de não convencionais ou estranhas está muito ligado à questão de inovação. Né? De repente você tem uma ideia aí que ninguém tinha pensado antes, que de repente as pessoas pensam que é uma coisa estranha, mas não. Na realidade, no final das contas, é inovadora. Tá? Então, o objetivo é esse. Não é... É porque quando fala não convencionais ou estranhos, esse estranho fica estranho. Enfim. O número de ideias geradas deve ser bem grande, porque né, não quer dizer que todas elas vão ser utilizadas, mas é importante que seja bem grande para quando for ser refinado as ideias, né, essas ideias possam ser melhor consolidadas.
Deve ser encorajada a participação de todos os participantes. Brainstorm é o sonho de quem tem... Isso daí me lembrou... Daqui a pouco eu falo. E tem a segunda fase do brainstorm, que é a consolidação das ideias, né? Onde aquelas ideias que foram geradas no primeiro momento vão ser organizadas para ver o que, é que realmente vai seguir, né? Dentro dos requisitos, e aquilo que não vai seguir. É nessa fase que as ideias vão ser avaliadas. Não é que elas vão ser criticadas, tá? Elas vão ser consolidadas como que realmente tem potencial para fazer parte do sistema, né? Esse negócio do brainstorming, né? Assim, é porque as reuniões de brainstorming acontecem com várias pessoas, mas às vezes a gente sabe, né? Tem, tipo, a gente mesmo, nós mesmos, sozinhos, temos um brainstorming sempre acontecendo na cabeça da gente. Ora, tem dias que a gente vai dormir que não consegue dormir por causa do brainstorming que está acontecendo aqui dentro. Mas, enfim. É uma técnica interessante, né? Que pode ser utilizada para levantamento de requisitos, que pode ser utilizada para explorar e expandir requisitos existentes, tá? Regras para uma boa reunião de brainstorming. Estabelecer o objetivo da sessão, como eu tinha falado. Para ela seguir uma estrutura boa e ser produtivo, você tem que ter um objetivo. Ó, a gente está se reunindo hoje porque a gente está levantando ideias para o novo aplicativo de delivery que a gente vai desenvolver. Então, bota a mente para funcionar. Aí vocês vão pensar, aplicativo de delivery, tem vários aplicativos de delivery, né? Eles já fazem muita coisa do que o nosso sistema vai fazer, mas o que é que o nosso sistema vai ter de diferencial? Por que que o nosso sistema deve ser utilizado ao invés de um iFood da vida? Porque o nosso tem isso, isso e aquilo, o nosso vai ter isso, isso e aquilo. Então, assim, estabelecer o objetivo da sessão para que possa ter uma estrutura adequada. Gerar quantas ideias for possível, deixar a sua imaginação livre para o foco daquela sessão, tá, pessoal? Ó, não esquecer, tá? Não admitir críticas ou debates, porque as suas ideias não devem ser criticadas, né, nem julgadas, tá? Nem as suas, nem a do colega que está do lado. Ajuste e combine as suas ideias. Vantagens e desvantagens do brainstorming. Vantagem, estimula o pensamento imaginativo, questão da inovação. Evita a tendência a limitar o problema muito cedo. Né? Técnica fácil de ser aprendida. Eu fico pensando, pessoal, na época do que foi, de repente, pensar do YouTube da vida, de repente o pessoal estava numa reunião de brainstorming e pronto, veio aí o pensamento e hoje, o que é que a gente tem? YouTube, uma das maiores plataformas aí de vídeos, né, streaming que a gente tem à disposição. Por isso, esse lance do pensamento imaginativo, pensamento inovador. Né? Porque é daí onde saem as grandes ideias. Tá? Desvantagens do brainstorming. Por ser um processo não estruturado, pode não atingir o nível de detalhamento esperado. Então, é por isso que é tão importante estabelecer um objetivo da sessão e se focar nele. Tá? Para não fugir do objetivo da sessão, porque senão acaba... Né, a pessoa começa a conversar outra coisa, não sei o quê, pronto. Lá se foi o brainstorm que a gente tinha planejado. É uma técnica que pode ser feita e combinado com outros também, né? Como eu tinha falado. Né? De repente, já passou por entrevista, questionário, você traz os resultados daquelas técnicas e vão estar trabalhando em cima deles na sessão de brainstorm. É possível também. Claro que são muitas técnicas, vai depender de o que for mais prático para o processo que você está seguindo, para o sistema que você vai estar desenvolvendo. Daí o que vai dizer realmente é o momento adequado para a aplicação das técnicas. Uma das técnicas que eu mais acho interessante, que faz muito sentido, é a técnica de análise de sistemas similares. Vocês conseguem entender, pessoal, o que é essa técnica? Eu até meio que já estava falando um pouquinho dela, já estava dando umas pinceladas aí. E aí, já ouviram falar? Sabem do que é que se trata? Para vocês entenderem, né? Vocês têm que entender esse termo, o que são sistemas similares. Vocês entendem, pessoal, o que são sistemas similares? Similar, palavra similar. Né? O grande tchan está nesse similar. Benchmark está bem dentro dessa abordagem sim, Francisco Matias. Tá? Porque a gente acaba fazendo comparações.
né, que é o objetivo do benchmarking. Nesse caso, que a gente está falando de sistemas similares, é bem isso. A gente vai estar observando sistemas parecidos para ver, né, o que o nosso sistema que vai estar sendo desenvolvido vai fazer. Aquele exemplo que eu falei, né, na sessão do brainstorming, a gente está pensando aqui nas características do nosso aplicativo que a gente vai desenvolver para delivery, para entregas, né, entrega de comida, entrega de produtos, de bebidas e etc. A gente sabe que dentro desse ramo já existem vários sistemas. Tem iFood, tem Uber Eats, tem Lavei a Burra, aqui em Fortaleza, aqui em Russas, tem uma pizzaria. Então, assim, tem vários aplicativos que trabalham com esse lance de delivery de comida, né, de produtos e etc. Então, assim, se a gente for desenvolver um aplicativo que é dentro da mesma área de delivery, a gente já sabe que ele vai ser bem parecido com os outros. Por quê? Ele vai ter cadastro de clientes, ele vai ter possibilidade de consultar restaurantes, consultar os produtos, adicionar no carrinho e etc. Todos eles têm isso. Por quê? Porque eles são sistemas similares. Eles são dentro da mesma área. A mesma ideia, se você vai no sistema, né, das lojas americanas para compra de produtos, o sistema da Amazon, Mercado Livre, todos eles têm características parecidas, né? Se tem algum diferencial, é uma pequena parte das suas funcionalidades, né? É uma pequena porcentagem de características que diferencia de um para o outro, né? Então, o que é que você faz? Você observa os sistemas que já existem nas áreas para poder trabalhar em cima daquelas características que já são padrão. Ah, professor, isso quer dizer que você vai estar copiando o código de um sistema para outro? Não, não tem nada a ver. Você está observando as características, né, que são semelhantes, que são similares daquelas aplicações. E que provavelmente vai ser necessário para a sua. Porque qual aplicação que trabalha com delivery que não precisa de um cadastro de cliente? Não tem como, né? Que não trabalha com produtos, com realizar compra. Tá? Então, ó, na mesma área de aplicação, geralmente apenas 15% dos requisitos de um sistema novo são exclusivos dele. O restante são os mesmos de outros sistemas parecidos, de outros sistemas dentro da mesma área. Claro que, né, um sistema que trabalha com um sistema acadêmico é diferente, né, particularmente diferente de um sistema de delivery. Tá? Então, a gente está falando de sistemas dentro da mesma área. Eles, sim, têm características parecidas. E aí, a gente pode pegar essas características parecidas e pensar qual vai ser o diferencial do nosso. E aí pode até ser feita, né, junto com essa comparação, a questão do brainstorming, como a gente tinha falado, né, no aplicativo de delivery, de comida, de produtos. E aí, o que é que o nosso vai ter de diferencial? Por que que as pessoas vão utilizar o nosso ao invés do iFood? Ah, é porque a gente tem o cartão fidelidade. Ah, porque a gente tem, acima de tantos produtos, entrega gratuita. Ah, porque a gente tem que isso e aquilo. Então, vai ter a sua porcentagem de características exclusivas daquele sistema, mas uma grande parte é bem semelhante à dos sistemas que já existem. É porque dificilmente você vai ter um sistema totalmente inovador a ponto de não ter sido desenvolvido nada parecido antes, né, no mundo que a gente tem atualmente. Isso, pessoal, é uma análise de sistemas similares. A definição é simples porque realmente é simples a técnica por si só. Não é uma coisa tão elaborada, né, como tem todo aquele trâmite lá da entrevista, antes, durante e depois. Por isso as redes sociais parecem tanto, porque estão dentro da mesma área, daquele aspecto, né, de lidar com os aspectos sociais das pessoas, sejam compartilhando imagens, sejam compartilhando ideias, sempre com esse foco, né, de tentar transparecer uma realidade social. Sétima técnica, técnica de cenários. Isso daqui é interessante prestar atenção na definição, né, porque esses cenários a gente vai falar mais deles posteriormente também. Tá? Aqui a gente está falando deles para pensar como técnica de elicitação de requisitos. Os cenários, eles consistem de uma coleção de narrativas de situações no domínio que favorece o levantamento de informações, identificação de problemas e antecipação de soluções. Pessoal, é como se a gente estivesse pensando em situações que vão estar acontecendo dentro da realidade para a qual o sistema que a gente está desenvolvendo. Então, por exemplo, se a gente fosse desenvolver, vamos pensar, não existe o SIGA.
mas a gente vai desenvolver ele. Então, a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar na situação que o aluno precisa realizar a matrícula, né? Aí vai pensar, o que pode acontecer quando o aluno estiver realizando matrícula? Quando ele for realizar a matrícula, tem que ter o campo para ele preencher o nome dele, nome completo, o endereço e etc. Então, são situações que a gente pensa, tá? São situações que a gente pensa para aquele sistema que a gente vai estar desenvolvendo. Cenários são uma maneira excelente de representar para clientes e usuários os problemas atuais e possibilidades que podem surgir. Outro exemplo, a gente vai estar desenvolvendo um sistema que tem a funcionalidade de login. E esse login, ele aceita e-mail e senha. E aí você coloca lá, né, o campo para o e-mail, para a senha. Se colocar a senha errada, o que tem que acontecer? É uma possibilidade. Existem duas. Você coloca a senha correta e aí consegue se autenticar, e existe a possibilidade de você colocar a senha incorreta. E aí o que vai acontecer? O usuário vai ter que ser notificado que a senha está incorreta. Ele digitou o e-mail incorreto. A notificação, então, vai ser que o e-mail está incorreto. Botou os dois dados incorretos. A notificação vai ser de que os dados, então, estão incorretos. Tá? Cenários, então, são situações que a gente pensa de forma hipotética e que o sistema tem que estar preparado para lidar com elas. Quando dá tudo certo e também quando não dá tão certo assim. Tipo, quando a gente colocou o usuário e senha correto, autentica. Quando não colocou correto, tem que notificar que aquelas informações estão incorretas. Né? Então, cenários são exemplos reais de como o sistema pode ser utilizado. Então, aqui são alguns exemplos que eu falei. Né? A gente pode pensar em vários outros. E aí, pessoal, esses cenários, como eu falei, a gente também vai aprofundar eles quando a gente estiver falando de casos de uso. Né? Casos de uso que são as funcionalidades do sistema. Porque quando a gente está trabalhando com casos de uso, que são as funcionalidades do sistema, a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. Quando a funcionalidade dá certo, que é o caminho principal, e quando, né, existem desvios no caminho daquela funcionalidade, que são os caminhos alternativos. E aí a gente tem que pensar nos possíveis cenários. Porque a gente não pode desenvolver um sistema pensando que sempre vai dar tudo certo. A gente tem que pensar na situação que o usuário não tem não se autenticou, não tem um login correto. E aí, o que vai acontecer? Tem que notificar que está errado. Não vai deixar logar uma pessoa que não tem seus dados autenticados. Tá? Então, cenários são essas possibilidades. São situações que a gente pensa para pensar em todos os requisitos que vão atender todos esses cenários. Os que dão certo e os que não dão certo também. E aí, pessoal, a gente falou das 7 técnicas que tinha para falar, e aí apareceu uma 8ª, né? Que é essa daqui, ó, não estava lá no começo. Eu deixei exclusivamente para a aula de hoje, que é a técnica de casos de uso. Tá? Essa técnica de casos de uso, pessoal, basicamente, ela é a apresentação das funcionalidades do sistema, como se fosse, né, uma espécie... não é bem um protótipo, porque a gente vai ver posteriormente que o diagrama de caso de uso ele já está modelando o sistema. E aí, quando a gente mostra essa representação do sistema já modelado para o cliente, e a gente apresenta essa visão para ele, a gente dizendo, ó, isso daqui é a representação do seu sistema. Esses bonequinhos é a representação de quem está utilizando o sistema, e esses círculos é a representação das funcionalidades que os usuários podem acessar no seu sistema. Está correto? São essas funcionalidades que esse usuário tem que acessar, aí ele vai estar dizendo, ele vai estar orientando, vai estar fazendo aquela validação que pode ser feita. Tá? Utilizando, nesse caso, a visão dos casos de uso. A gente vai falar muito sobre casos de uso quando a gente voltar do recesso, tá? Então, a gente vai explorar muito essa visão dessa modelagem. Inclusive, dessa modelagem servindo como identificação para novos requisitos, novas informações. Tá certo? Isso, Juan Pablo. Não tem essa parte, porque, como eu falei, eu deixei para falar exclusivamente aqui com vocês, e aí eu vou lançar uma nova versão dos slides, tá certo? Beleza? Às vezes eu deixo uma parte inédita para tratar aqui com vocês na hora.
Então, ó, técnica de caso de uso. Técnica baseada em cenários que identificam os agentes em uma interação. Esses agentes são os usuários, tá, pessoal? E a interação é como esses usuários estão interagindo com o sistema. Pode ficar tranquilo que a gente vai ver isso daqui quando estiver falando de modelagem de requisitos. A gente vai falar mais sobre essa parte dos casos de uso. Discute com o cliente o que o sistema vai fazer, identifica quem interage com o sistema, ou seja, todos os usuários daquele sistema. Então, se os usuários vão ser alunos, professores, coordenadores, é necessário fazer essa identificação. Verifica se não há requisitos faltando, verifica se os desenvolvedores entendem os requisitos. Vantagem dessa técnica: apelo visual. Uma vez que a gente está modelando um sistema, a gente está mostrando um diagrama, um desenho, onde a gente representa quem são os atores, né, na representação desses bonequinhos, e quem são as funcionalidades, que são esses círculos. Tá? Então, tem um apelo visual muito grande, que aí você pode até utilizar isso para uma possível validação com o cliente e identificação de novas funcionalidades também. E aí sim, foram as 8 técnicas que eu queria falar aqui com vocês em relação à elicitação de requisitos. Mas o processo de engenharia de requisitos não acaba aí. Tá? A elicitação é o momento que a gente obtém os requisitos. Falta muita coisa ainda. A gente tem que analisar esses requisitos. Né? A gente vai ter que especificar eles para botar no documento de requisitos, fazer a validação para garantir que aquilo que a gente entendeu e está botando no documento realmente é o que vai resolver o problema do cliente. Então, ó, tem vários momentozinhos ainda que falta. Análise, especificação e validação. Isso é o que a gente vai ver a seguir, né, cenas dos próximos capítulos em relação ao processo de engenharia de requisitos. A título né, do momento que a gente está na disciplina, a gente termina aqui o conteúdo, tá? Nosso conteúdo vem até aqui a licitação de requisitos. E quando a gente voltar do recesso, a gente vai ver, sim, o que vem a seguir após a licitação. Tá certo? Tem que definir a melhor técnica para cada caso, né? Pois é, isso daí realmente não tem como a gente dizer. Utilize sempre uma mesma técnica. Vai depender muito. Vai depender de quê? Vai depender do tempo que você tem para fazer esse levantamento de informação, vai depender se, de repente, a sua empresa ela já tem definido como é que ela faz esse levantamento de informações, vai depender dos seus conhecimentos, né, anteriores. Eu já trabalhei com tais práticas, elas sempre funcionam, elas sempre me atendem bem à minha necessidade de obter informações. Então, vai depender sim, tá certo? Mas a gente sabe que tem um grande número de possibilidades, de técnicas, e essas técnicas podem também ser combinadas entre si. O objetivo é sempre conseguir obter os requisitos, né, no nível adequado para a gente poder documentar e prosseguir no processo de desenvolvimento. Beleza, Juan? Em relação ao conteúdo de hoje, pessoal, alguma dúvida? É um conteúdo mais simples, porque está listando a questão das técnicas e tal. Eu quero ver se a gente consegue, na volta do recesso, ainda pegando um pouquinho, aproveitando um pouquinho desse plot, fazer de repente, uma dinâmica mais prática abordando essas técnicas. Vamos ver se na volta do recesso a gente consegue, tá? Porque eu gosto. Mas daí a gente vê. Paulo Vitor tem hack, tá de boa. Paulo Vitor tem hack, né? Tá certo. Vou lançar a nova versão do slide, que vai ter essa última técnica, tá? De caso de uso. E aí, pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida em relação ao conteúdo, vou dar logo os avisos importantes. É a nossa última aula de conteúdo antes das provas e do recesso, né? Então, quarta-feira, a gente tem subavaliação. Então, é aula assíncrona. Vai estar lá no Siga a subavaliação, que é uma atividadezinha avaliativa. Na próxima segunda-feira é a avaliação mesmo, tá? Professor, eu queria saber quanto ponto eu tenho. Quando vocês resolverem a subavaliação na quarta, eu consigo, né, gerar a lista com toda a pontuação feita. Até o último exercício, pelo menos. Tá certo? Então, vocês vão resolver na quarta-feira, vocês vão ter até sexta para resolver o exercício. Então, depois de sexta-feira, eu consigo lançar essa lista da pontuação que vocês têm até o momento. E aí vocês vão saber quanto é que a prova vai estar valendo. Tá certo? Porque eu ainda não tenho noção de quanto é que vai estar valendo, porque eu ainda vou elaborar os exercícios. Tá certo? E aí a gente não tem mais encontro de webconferência até lá, tá?
Então, ó, só na volta do recesso agora. Não sei como é que eu vou aguentar, mas eu preciso. Alguma dúvida, pessoal? Tinha um colega que queria tirar dúvida. Acho que era o Hermânio. Cadê? Beleza, pessoal. Se ninguém tem nenhuma dúvida, então, antes de liberar vocês, eu tinha falado que ia montar minha árvore de Natal, não foi? Aí, quando eu montasse, eu ia mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar bem rapidinho aqui. Bem rapidinho, tá? 30 segundos. Vocês estão vendo aí minha tela? Oh, ajudou. Ele tava lá, ó. Tá legal, não. Isso daí não é a árvore do jeito que eu quero. Ele dizendo os requisitos e eu montando de acordo com a vontade dele, né? Ó, mostrar aqui no Google Fotos. Vou dar play. Haha. É minha. Todo ano eu monto com as caixinhas, com essas caixinhas aí. Esse ano eu tava sem coragem, mas acabou que final de semana deu vontade. Vou lá montar. Aí tinha uma luzinha também. Eu nunca compro aquelas árvores que vende. Eu tenho umas caixas coloridas aqui, eu boto lá, e pronto, fica legal. E até botei uma trilha sonora. Não sei se vocês ouviram, mas tinha uma trilha sonora de fundo. Soul This Christmas. Beleza, pessoal. Queria mostrar, porque a gente só se encontra agora no ano que vem. Caramba, ó, pessoal. A gente só se vê agora no ano que vem, tá? Mas qualquer coisa, podem entrar em contato. Não deixe de fazer os exercícios, tá? Isso é pontuação para vocês. Eu achei abstrato. Uma crítica. Né? Foi. Eu acho que não deu para ouvir, porque não sei se tinha algum impedimento aqui no microfone. Beleza, pessoal. Os encontros da gente, a gente só volta no ano que vem, mas tem exercício, tem prova ainda, tá? Não deixe de acompanhar aí. Tá no plano da disciplina, tá? Quem tiver em dúvida aí sobre as datas, tá lá no plano da disciplina. E qualquer dúvida, entre em contato, tá? Não fica aí perdido no rolê, não. Então, assim, pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, obrigado pela atenção de vocês durante todo esse ano, durante a presença, durante as aulas, durante todo esse ano. Boas festas para nós tudinho e a gente vai se falando. Né? Boas festas. Vamos voltar aí todos inteiros nos nossos próximos encontros. O Volta da Morte e Medo dos Fogos. Ele estava até pirando esse final de semana. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos, bom almoço e até mais. Tchau. Valeu, Paulo Vitor. Obrigado a vocês também. Até mais.